Bom dia. Dá uma arrumada aqui, ajeitada aqui. Gente, vou tentar gravar aqui um pouco da minha história com o objetivo de ajudar algumas mulheres que eu sei que passa pela mesma situação que eu passei, que tá num casamento de sofrimento, que vive uma vida de aparência por causa de vários motivos, às vezes por causa da igreja, tem muitos, por causa que quando você casa com a pessoa da igreja ou que você está na igreja, a gente é ensinado que a gente só pode separar por adultério ou morte. E eu concordo. Concordo que quando a gente casa é pra ficar até o fim da vida, envelhecer junto, né? Mas cada caso é um caso. Não sou a favor do divórcio. Não. Só quero contar um pouco da minha experiência de vida. E para isso, eu vou ter que começar lá atrás. Porque eu não fui criada na doutrina. A minha mãe se separou muito cedo do meu pai. Minha mãe já tinha 3 filhos com ele, filhas. A minha mãe se separou dele quando tinha 7 anos. Quando eu tinha 7 anos. E, gente, é difícil. Eu não vou contar detalhes ainda de quando eu era pequena, porque foi muito mais difícil do que eu consigo me expressar. Mas isso é uma outra história. Mas, enfim, a minha mãe se separou do meu pai, deixou a gente com meu pai. E ficamos 1 ano e pouco, não lembro bem certinho os meses, quanto tempo, mas 1 ano e pouco a minha mãe deixou a gente com meu pai e depois ela tinha saído praticamente com a roupa dela, com umas roupinhas só. E com o tempo ela arrumou outro marido e ela voltou buscar nós, ela sequestrou nós, inclusive, porque o meu pai não queria que ela visse nós, não queria que ela tivesse contato com a gente. E ela foi na casa da minha prima. A minha prima foi lá buscar nós pra ir na casa dela, brincar na casa dela. E a minha prima chegou na minha casa e falou assim: Edna, a tua mãe veio pra levar vocês embora. E eu fiquei com muito medo e muito feliz ao mesmo tempo. Eu lembro que a minha mãe pouco tempo contou, porque tem coisas que a minha memória não guarda, mas a minha mãe contou que levou uns 40 minutos, mais ou menos, para ela convencer a gente de entrar no carro. A gente não queria entrar no carro, porque a gente tinha tanto medo do meu pai. O meu pai batia tanto, ele espancava a gente quando a gente era pequeno. E a gente tinha tanto medo do meu pai aparecer ali e bater muito na gente, espancar a gente, ou encontrar a gente dias depois. Então a gente tinha muito medo de entrar no carro e ir embora. E às vezes a gente tá numa situação ruim por falta de atitude. Tá, mas eu já chego nesse ponto. Enfim, a gente foi embora com a minha mãe, né? Eu com as minhas irmãs, a gente foi embora com a minha mãe. A gente teve um padrasto que também não era muito legal. Perdoa, mãe, mas eu tenho que falar a verdade, a minha mãe sabe disso. Meu padrasto também batia na gente, ele batia na minha mãe. Assim, não de espancar a minha mãe, mas de vez em quando ele chutava a minha mãe, eu lembro. E nessa vida que a minha mãe viveu, a gente ficava para cima e para baixo porque ele mudava a empresa mandava ele para várias cidades e a gente morou em vários lugares com muita dificuldade, a gente não tinha bem onde ficar, não tinha uma casa fixa, até a minha mãe conseguir construir alguma coisa pra gente. A nossa casa foi em Barretos,
moramos em Barretos. Eu nasci no norte do Paraná, morei de aluguel em Apucarana, depois a gente foi para Cuiabá, ficamos pagando aluguel numa pecinha lá, poucos meses, depois a gente foi para Barretos. Em Barretos a gente ficou uns 4 anos, se eu não me engano, salvo engano. E em Barretos a gente conseguiu uma casinha da Coab, depois a minha mãe conseguiu comprar um terreninho lá, que meu padrasto mandava dinheiro para ela juntou, comprou um terreninho lá, construiu uma casinha para nós, que ela queria. A casinha da Coab era muito pequena, era 2 peças só. Enfim, mas a vida com a minha mãe e meu padrasto era muito, muito difícil. Meu padrasto brigava muito, bebia, ficava transtornado e falava de matar a gente, falava de pôr fogo na casa. Ele falava que a casa era dele, se ele quisesse queimar a casa com nós dentro, ele queimava. E nessa luta a gente veio para Curitiba e Araucária. A gente morou uns 6 meses em Curitiba e depois a gente se mudou para Araucária. Tô tentando resumir, gente. Se eu não conseguir resumir, eu vou fazer parte 2 e parte 3, mas eu tenho que falar. Quando a gente se mudou para Araucária, eu já tinha 15 anos. E eu contei um pouquinho quando eu falei que com 15 anos eu não queria viver mais. Eu falava com Deus por que eu tinha nascido. Eu falava, Deus, por que eu nasci? Se só vejo sofrimento, eu só vejo briga, eu só vejo guerra, eu só vejo dor. E eu indagava com Deus por quê? Por que daquilo? Mas eu pensava assim comigo, mesmo antes de ser crente, eu pensava assim, ai meu Deus, eu não quero casar para ter uma vida dessa. Não quero. Não vou casar não, jamais. Eu não vou aceitar esse tipo de coisa na minha vida, eu não vou aceitar esse tipo de briga, eu odeio discussão, eu não gosto nem de ver meus filhos discutindo por nada. Isso, a criação do filho que a gente passa na infância, deixa uma cicatriz muito grande na gente. E tá, resumindo mais um pouco, Deus me chamou na graça, com 15 anos, né, eu conheci a congregação, Deus me chamou na graça. E quando Deus falava pela palavra que Ele ia preparar meu casamento, eu falava assim, meu Deus do céu, mas eu não queria casar. Só que quando eu vim para a igreja, eu pensei assim, não, as pessoas criadas na igreja são diferentes, né? Os homens, assim, do meu ponto de vista, eu vi, assim, aqueles irmãos tão crentes pregando um lar de paz. Eu falava assim, meu Deus, eu queria ter um lar de paz, eu quero ter um lar de paz. Então, eu comecei a buscar muito esse lar de paz. Porque eu não queria ter aquela vida que a minha mãe viveu. Aquela briga, discussão todos os dias. Gente, eu não tinha paz dentro de casa. A minha vontade, eu acho que vai... Acho que o meu vídeo vai